Bom momento, espectadores e espectadoras do lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, chegando para o lado B do Rio 357 aqui no YouTube e também no seu feed de podcasts. Quem está no YouTube já sabe, a gente precisa que você dê o like, deixa o like logo de cara, pra gente é muito importante. Vê se é assinante do canal, se não for assinante, começa a assinar, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal também, e deixa seu comentário, se tiver alguma pergunta para o nosso convidado, algum comentário do assunto que a gente vai tocar aqui, deixa também, que pra gente é importante esse engajamento, a gente está sempre aqui tentando vencer, ou pelo menos empatar com o algoritmo, né? O programa de hoje é feito em parceria com o escritório Normando Rodrigues Advogados, a quem a gente agradece pela moral sempre que nos dá, e quem levantou a linha editorial desse episódio de hoje, né? É eles que deram a sugestão do tema, e a gente agradece muito, né, deles terem dado essa sugestão do tema, que é importante. Hoje a gente tá com um time desfalcado, o Daniel Soares não tá aqui comigo, o Fagner Torres Lima chega daqui a pouquinho para o segundo bloco, também por causa do trânsito não conseguiu chegar para a entrevista com o nosso convidado, mas a Luara Ramos está aqui com a gente via internet. E a gente recebe hoje, virtualmente, o jurista e professor Lênio Streck, titular da Unisinos e da Unesa, procurador de justiça aposentado, advogado e parecerista. É um homem público do direito que a gente já está aí ouvindo e vendo e lendo no debate público há muito tempo, que faz, enfim, um debate muito importante pela defesa dos direitos e das garantias constitucionais. E hoje a gente vai conversar um pouco com ele sobre o julgamento aí da tentativa de golpe do Jair Bolsonaro e de seus cúmplices. Inclusive está um tema quente, daqui a pouco a gente entra no tema. Professor Lênio, obrigado pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo pra gente. É um assunto que, enfim, tá aí candente, a gente precisa falar, né? Precisa botar o dedo na ferida. E o senhor, sem dúvida, é um jurista muito, muito gabaritado por esse assunto. A gente fica muito feliz de ter aceitado o convite. Boa noite. Opa, boa noite. Satisfação de estar com você. Se tiver algum corte que decorre da minha ligação, me avise, porque eu troco de rede, tá? Isso pode acontecer hoje em dia, né, nessa pós-modernidade. Pode deixar. São coisas as facilidades e as dificuldades que a tecnologia nos traz, né? A facilidade de a gente poder estar falando com É. você, mas a dificuldade que de repente a gente tem de internet, não tem problema não, a gente está acostumado, pode deixar que a gente te dá um toque. Obrigado. Laura Ramos, o nosso boa noite, bem-vinda de volta depois de 2 semanas aí a gente não teve programa. Assunto que a gente não tinha como deixar de falar, né? Tem que falar sobre a tentativa de golpe e também vamos falar sobre o novo Papa no segundo bloco, então dê seu boa noite. Olá, Caio. Olá, professor Lênio. Muito bom tê-lo aqui. Olá para todo mundo que está com a gente agora, hoje no YouTube também. É, é isso, Caio. Então, esse é um assunto que nós vamos aqui conversar com o professor Lênio Streck, que é um assunto que já vem sendo cobrado, viu? Inclusive, vários ouvintes ali me cobrando, falando quando é que vocês vão falar do processo, tá? Porque a gente abordou aqui no calor do momento, muito rapidamente, né? Mas ter essa abordagem jurídica, que não deixa de ser política também. Eu acho que está todo mundo ansioso, eu pelo menos estou bem ansiosa para esse papo. E para o Papa. Vamos abordar aí no segundo bloco, sim. Porque também envolve, né, toda uma questão política, a gente comentou aqui no episódio sobre, né, o falecimento do Papa Francisco, e hoje tem papo papo pro programa inteiro, né? Muita coisa. Papo e papa foi ótimo, Lara. Bem, a gente vai começar aqui o programa chamando já o professor para o nosso assunto, né? Como é que, enfim, a gente está vendo aí o andamento mais recente do julgamento dos golpistas, né, professor? Dos golpistas ali do entorno do Jair Bolsonaro, né? Do Jair Bolsonaro e aquela entourage toda lá de cúmplices. E ontem na Câmara a gente viu aí o último grande andamento. Por 315 a 143, os deputados suspenderam o processo contra o Alexandre Ramagem do PL no STF. Enfim, é uma jogada ali, né? Porque ele é o único parlamentar na ação e os bolsonaristas usaram disso para tentar beneficiar todos os demais golpistas, né? Já que o relatório aprovado do deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas,
é bastante genérico, né? E textualmente não restringe a paralisação da ação penal só ao nome do Ramagem. E essa é uma decisão que vai de encontro aí com o ofício da primeira turma do STF, né? Que em abril havia informado a Câmara que não seria possível suspender como um todo o processo, a Câmara não teria essa legitimidade, e que seria suspensa apenas os crimes cometidos após a diplomação do Ramagem como deputado, né? Ele é diplomado em dezembro de 2022, então seriam os crimes ali apenas referentes à invasão de 8 de janeiro. Dois dos crimes que ele responde apenas. Enfim, professor, um dos motivos que a gente recebe aqui o senhor é que o senhor, além do olhar político dessa situação, que é preciso, necessário, tem o olhar jurídico também, né? Embora, como a Laura falou, as duas coisas se encontram, a gente não consegue separar. Mas é importante também a gente dar um caráter jurídico, né, a esse debate, por isso que a gente lhe chamou aqui. Que análise o senhor faz desse movimento da Câmara, que é um movimento político, mas se ele tem algum respaldo técnico, teórico, no ordenamento jurídico, o que o senhor acha? Se é inconstitucional, como é que o STF vai lidar com essa decisão? Como é que o senhor vê aí essa última movimentação acerca do processo do julgamento dos golpistas? Bom, o caso Ramage é um caso simples, né? Não é muito complexo. Foi complexizado pela política, né? Pelo fanatismo bolsonarista. A chance de atingir outros que não o próprio Ramage é como São Cristóvão ser campeão do mundo ou campeão da Copa do Brasil, ou Madureira, mais ou menos assim, né, para homenagear o Rio de Janeiro, ou a minha Portuguesa de São Paulo, do qual sou torcedor, ser campeão brasileiro, do qual o campeonato nem disputa, né? Então, evidentemente que o caso Ramage não atinge ninguém, como disse, e ele mesmo só será beneficiado, porque tranca, só com relação a 2 ou 3 crimes que ocorreram depois de sua diplomação. Mas o golpe, a tentativa de golpe, a participação dele é anterior e, portanto, não atinge. O Supremo, aliás, o Alexandre de Moraes, fiquei sabendo 5 minutos antes de entrar no ar aqui, pediu pauta já para que o Supremo aprecie isso, para botar um ponto isso, antes que se forme uma lenda urbana. Tá entendendo, Sim. Caio e Luara? As lendas urbanas se formam assim. Vejam a última lenda urbana, causou um tsunami. E foi essa pataquada da própria da imprensa e de setores aí de catapultar, tirar, abduzir o caso da moça do batom como se ela estivesse sendo processada por pintar simplesmente. Isto é ridículo, não tem nenhum sentido. Eu fico impressionado que gente da comunidade jurídica tenha entrado nessa questão e que acabou vitaminando. Tudo isso que está aí hoje, e até no acordão, esse que se fala, perigosamente se fala nesse acordão, tudo isso é decorrente de algo que não poderia nem ter nascido. Se a comunidade jurídica brasileira levasse a sério essa discussão desde o início, não teria dado aso, não teria dado asas a esse tipo de discussão. Veja, isso é um crime de empreendimento. Um crime de empreendimento, a conduta isolada pode não representar nada. Aliás, eu faço um raciocínio com vocês. Eu pergunto para vocês: vocês conhecem algum tipo penal ou algum crime de fazer cocô no gabinete de um ministro? Não. Quer dizer, em si é apenas né? O outro, quebrar um vidro, é quebrar um vidro. O outro, quebrar um relógio. O outro... Sim, mas se nós somarmos todas essas pequenas coisas, não sobra nada. Então não houve tentativa de golpe. Então não houve nada disso. Veja a bobagem e o tipo de coisa por uma questão que poderia ser explicada tecnicamente. A imprensa não ajudou, entendeu? E chamar a moça de a moça do batom ou a golpista do batom criou tudo isso. E hoje nós estamos pagando o preço de tudo isso. Então veja
como se faz coisas com palavras, né? Tem um Sim. livro que eu recomendo a leitura, bem pequenininho, que chama Como se faz coisas com palavras. É do John Austin, em que ele mostra que é possível fazer coisas. Nós fazemos coisas com palavras todos os dias. Eles fizeram, entendeu? Todos os dias a gente vê aí o estrago feito pelo menino lá, o jovem, o deputado esse, ele deixa o governo em pânico. Eu também não sei como é que o governo fica em pânico com o Nicolas. Essa é uma coisa que me impressiona. Um governo que é grande, ele fica, digamos, dá a impressão que é um elefante que tem medo de um ratinho. Eu fico impressionado com isso. Ele sobe em cima de um banco, sabe? E o ratinho fica embaixo. E todos os dias eu fico impressionado com isso. Enfim, dá a impressão que o governo não sabe exercer o poder ou tem pudores, Sim. enfim, não sei. Mas, enfim, eu quero só dizer que começou com uma coceirinha, esse caso aí da moça do batom, e virou uma gangrena. E esse caso Ramagem faz parte de tudo isso, como projeto de anistia, o acordão, esse projeto, esse projeto que transforma para a vergonha brasileira, o mundo vai olhar para o Brasil, porque o Brasil é o único país do mundo, isso ainda não foi dito, estou dizendo aqui em primeira mão para vocês, se passar esse projeto de afrouxamento das penas, o Brasil será o único país do mundo que trata golpe de Estado como crime de insignificância. Ponto. É. É isso. É, é, é. A gente chama também de crime de bagatela. Sim. Não pode ser assim. Uma Constituição não prevê a hipótese de suicídio político, de harakiri, fazer um harakiri, a própria Constituição. Então, isso é como dar perdão. Quer dizer, uma Constituição albergaria a possibilidade de perdão para quem tentou destruí-la? Mas isso é uma coisa para os gregos, para cá, desde a aurora da civilização, para nós estudarmos que fenômeno brasileiro é esse. Entende? Sim. Então, é isto para início de conversa com vocês. Maravilha. Luara. Professor, para início de conversa, aproveitar aí o gancho da sua fala, já que o senhor já trouxe isso, e eu acho que é importante, apesar da nossa audiência aqui no lado B ser bem qualificada, eu acho que é importante falar da natureza, né, do crime de golpe de Estado nos seus artigos, não só nos recentes, né, mas também tratando da construção aí desse... do que virou essa narrativa que culminou no golpe, né, na tentativa de golpe que resultou aí no 8 de janeiro. Queria que o senhor trouxesse um pouco dessa diferenciação, porque é uma das teses, né, que está sendo usada aí pela defesa dos réus, né, principalmente os réus graúdos aí, então o ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais também envolvidos. Então, que o senhor trouxesse para a gente um pouco dessa diferenciação aí jurídica do que é essa tentativa de golpe como crime, né, por quê, como é que a gente condena, como isso é diferente de outros crimes que são, de fato, quando a pessoa, né, deixa de realizar e aí deixa de existir crime, mas e essa tipificação de um crime que é uma tentativa. E aí também que o senhor trouxesse um outro conceito que eu já li em artigos seus, que é o de camuflagem, né? Então, como é que isso está em disputa nesse momento? Digo, quais são as teses utilizadas até agora que diferenciam a natureza do crime, da tentativa de golpe de Estado e essas brechas usadas pela defesa desses réus nessa tentativa de golpe? Bom, a primeira, e o Brasil é cheio de lendas urbanas, né? Os gregos inventaram o mito e depois o logos para explicar o mito. O Brasil explica o logos pelo mito. A gente cria mitos para explicar o logos, que é uma coisa totalmente invertida. Então já começou mal quando começou-se a discutir, depois da tentativa de golpe, de que aquilo era apenas uma tentativa. Mas, exato, era só uma tentativa, porque o crime de tentativa é a própria consumação. Se nós três aqui, o Caio, Luana, Lênio, Luara, fizermos um planejamento para assaltarmos um banco e comprarmos dinamite, contratarmos um motorista. Aliás, o motorista que dirige, se o assalto funciona mais ou menos como a moça do batom. Ele só dirigiu, mas responde.
Isso é que nem um olheiro do tráfego. Não existe crime de olhar o tráfico, a polícia chegar ou não, mas ele vai responder. Aí ele se pergunta por quê? Porque é a mesma coisa da moça do batom, ela tinha no meio disso uma função. Então, nesse caso da tentativa, esse é um crime muito específico. No mundo todo é assim: você só pune tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático, porque se você tem êxito, você não será julgado porque você é o vencedor. Então a gente só pune a tentativa. Então é diferente do assalto ao banco. Se nós planejarmos assaltar um banco, comprarmos dinamite, telefonar, fizermos tudo na última hora, a gente desistir, a gente não responde por nada. Por quê? Porque esse é um crime consumado, entende? Agora, no caso da tentativa de golpe de Estado, a própria tentativa é a própria consumação. Então, isso de planejar, de fazer um mapa, de fazer um roteiro, campana, aquelas pessoas todas que invadiram os três poderes, tudo aquilo faz parte de uma tentativa de golpe de Estado. Entende? Imagina você se tivesse um crime de tentativa de trair a esposa, em que a própria tentativa seria a própria consumação. Quer dizer, o fato de você reservar um motel e telefonar para uma possível amante já é a própria tentativa, porque o crime é tentar trair a esposa. Agora, se o crime for trair a esposa, o fato de você só alugar o motel, por exemplo, nessa metáfora ou alegoria que eu estou fazendo, não seria nada. Agora, se o crime fosse apenas assim, tentar trair o esposo ou a esposa, e você fizer o ato, por exemplo, de reservar um motel, comprar camisinha e blá, 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 telefonar e tal, você já está ferrado. Agora, se o crime só fosse trair, aí os atos preparatórios simplesmente não seriam nada. É só para. Isso foi uma lenda urbana que se criou desde o início, né? E são dois crimes. Alguém vai dizer. E aí começou o problema, gente. Quando foi votado? Quando votaram aqueles. Porque, veja, tem dois blocos de condenados, sabem disso. Uns que foram condenados pelo Pleno, pelos 11 ministros, Sim. 10, 11. E depois mudou o regimento interno e os outros começaram a condenados pelos 5, né? Pela primeira turma, correto? Sim. Então vamos só botar isso de volta. Por quê? Porque o ministro Barroso não é da primeira turma. Mas o ministro Barroso votou quando o plenário votou algumas condenações, ele votou vencido, ele perdeu. A tese dele é que não se somava o crime de tentativa de golpe de Estado com a abolição violenta do Estado democrático. É bom que se diga aí, ele perdeu. Bom, ele é minoritário, ok. E aí o que passou? Quando aconteceu o caso da moça do batom, o pronunciamento, o voto da manifestação do, do Fux, ministro Fux. Depois veio, para ajudar nessa confusão, veio a Glaze. Para ajudar nessa confusão, veio o líder do governo, o Lindenberg. Todos eles ficaram com peninha da moça e ficaram achando que as penas eram muito altas. Isso começou a criar um clima, né? Como se diria, e foi se criando um clima em roda disso, né? E onde que foi dado o start dessa discussão? A entrevista do ministro Barroso no O Globo, Isso. que disse que, de fato, as penas poderiam ser altas e que o parlamento poderia fazer uma lei. Bingo! Nossa. 3 verdade. dias depois, o que aconteceu? Diz para mim aqui, olhando para mim, o que aconteceu? Aparece já o próprio Jacques Wagner do governo, e aí começa a aparecer os deputados, e aí começa a se formar uma grande confusão, e aí se tem isto que está aí, que a gente não sabe o que é, um ornitorrinco. O ornitorrinco é aquele bicho que, quando Deus fez os bichos todos, sobraram uma série de pedaços, né? Ele juntou tudo, fez como é o nome desse bicho aí, que parece um pato, um porco,
e não nada. Aí o cara diz, e bota ovo. O cara diz, poxa, mas que bicho é esse? Ornitorrinco. Pronto. Esse é um pouco da política brasileira. Aí formaram um projeto ornitorrinco. Aí veio o senador lá do Sergipe, que teve uma boa atuação na CPI do Covid. O Alexandre Vieira. E cria um tipo penal, criando uma espécie de crime privilegiado ou insignificante dos partícipes. Isso significa mais ou menos o seguinte, para ser bem claro. Uhum. Imagine vocês fazendo, o legislador fizesse o seguinte tipo penal: matar alguém. O mandante responde pelo dobro daquele que executa. Vocês imaginaram um negócio desse? Ou o mandante é 20 anos, o executor 4. Alguém diria, mas enlouqueceu? Mas então eu vou sempre ser o mandante, vou contratar o cara, vai pegar só 4 anos. Vai se criar um mercado de matadores? Entende a minha alegoria, a minha metáfora em cima desse projeto? E aí vem o truque número 3 ou 4. Vamos fazer apenas um projeto que beneficie a raia miúda. Bobagem. Nenhuma possibilidade deste projeto não beneficiar Bolsonaro. Colhem na geladeira, é isso que eu estou dizendo. Leve e colhem na geladeira. Este projeto passando ele inexoravelmente, não gosto dessa palavra, inexoravelmente. Enfim, fica com ela. Vai beneficiar Jair Bolsonaro e todo mundo. Pode escrever, é impossível que um projeto desse não beneficie. Ponto. Disse. Eles... Uma dessas... foi o que o senhor falou, né? Essa coisa das palavras, né? Quando começa essa coisa da fulana lá, Débora, se não me engano, do batom, né? Cria-se uma comoção em torno de uma mulher que vai lá, tem lá sua família e tudo mais. Enfim, uma senhora ela, de meia idade e tal, e que enfim, botou lá, pichou lá com batom, né, a estátua. Só que isso, você dá um nome a uma pessoa que está cometendo um crime e coloca isso de uma maneira, né, diminui isso cria uma empatia com as pessoas. Mesmo as pessoas, não só lideranças do governo, por exemplo, que não hesitaram em defender a diminuição da pena, um erro político estratégico. Um erro histórico, político, estratégico, enfim, o silenciar vai muito bem às vezes, né? Enfim, deixa que quem queira defender que defenda, mas enfim. E isso cria nessa narrativa, que foi para mim o principal ponto, e que foi o ponto que o senhor tocou agora no final, que eu queria retomar, que é essa separação dos peixes pequenos para os peixes grandes, né? E aí, do que a gente fala de peixe pequeno, são essas pessoas que invadiram lá o Congresso, nessa tentativa de golpe aí, de uma maneira, enfim, meio tresloucada, mais uma tentativa de golpe, de fato, alimentadas pelos, de fato, golpistas políticos, militares, delegados, né, policiais, enfim, e toda a entourage ali do Bolsonaro. Como é que o senhor vê o papel, primeiro, da mídia, como o senhor já até mencionou, né, sobre isso, né, a mídia tentando dar um ar de essas pessoas, elas estavam sendo ali controladas, são os fanáticos e tal, não são pessoas ruins e tal, mas enfim, pessoas que, no mínimo, gostariam que um golpe fosse dado, né, o mínimo delas é aquilo ali, desses peixes grandes que agora começarão a ser julgados e que agora, talvez, com uma certa demora, começarão a ser combatidos pelo governo, pelos partidos progressistas, enfim, pela sociedade civil, como verdadeiros responsáveis, né? Porque, além do 8 de janeiro, é bom lembrar, o golpe tem ele tem vários pedaços dele, né? Incluindo Polícia Rodoviária Federal na eleição, essa talvez para mim até a mais absurda. O plano de morte, né, do Lula, de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Então, como é que o senhor vê essa criação de narrativa? Essa palavra que tá na moda, eu também não gosto de usar, a gente não gosta de usar, mas enfim, acho que é a palavra mesmo que vem à cabeça, dessa separação dos 8 de janeiro foi uma invasãozinha, são os fanáticos, coitados, estão sendo manipulados,
compara esses 30 e poucos caras aqui são os responsáveis e devem receber. Você acha que... como é que a imprensa colaborou? Primeira pergunta que eu faço, como é que você acha que a imprensa colaborou, se a imprensa de fato fez isso na sua leitura? E segundo, se o senhor acha que agora, com Bolsonaro denunciado, os militares denunciados, há como ir para cima juridicamente, né, e politicamente também, dos verdadeiros não, né, mas dos mandantes, né, das cabeças pensantes, que são muitos, por trás de um golpe que eles queriam dar. Isso está muito claro. Como é que o senhor vê esses dois cenários? Bom, essa construção, né, é bem típica dos tempos que nós vivemos, é o Zeitgeist, né, que é o espírito da nossa época, de narrativas em que não há fatos, apenas interpretações, e com isso você pode dizer qualquer coisa. Veja, por exemplo, o que o menino, o Nicolas, conseguiu fazer com relação ao Pix. Isso é um escândalo, o modo como ele conseguiu a manipulação nesses tempos de TikTok, que é esta praga contemporânea, e o modo como os insumos da democracia vão sendo enfraquecidos, né? Porque a democracia não está em crise, o que está em crise são os insumos. A opinião pública fica viciada em face da substituição de fatos por narrativas, né? Aí você tem, se vende a ideia de que aquilo foi uma bagunça, foi uma balbúrdia, e até inconscientemente as pessoas começam a repetir essa história, dizendo que essas pessoas estavam manipuladas. Sim, estavam manipuladas, mas essa é a ideia. Sim. Mas eles estavam manipulados porque essa é a ideia. Sim. Você precisa desses caras. Que aquilo do 8 de janeiro foi fundamental, só deu errado por circunstâncias, por isso que é uma tentativa também, por circunstâncias alheias à vontade dos líderes. Então, todo um conjunto da obra, né, o conjunto da obra começa lá em 2020, 2021, o Procurador-Geral da República descreve bem isso e mostra o que eles pensaram. Começa com... e tem muita gente que ficou de fora, que não foi punida, né? Se o Ministério Público brasileiro tivesse trabalhado como deveria, ele teria processado centenas e centenas de radialistas e gente da TV que todos os dias incentivavam o golpe, no mínimo pelo artigo 286 do Código Penal, pelo incentivo ao crime. Eu não vi nenhum ser processado. O Ministério Público, nesse caso, apenas foi leniente, ficou olhando e nada fez. Isso foi ruim, porque isso vitaminou. Aí, tudo isso foi sendo um conjunto de fatos. Veja, por exemplo, e o Procurador-Geral da República pegou bem, eu fui o primeiro a escrever, a denunciar aquilo que foi a nota de 11 de novembro dos militares. Eu escrevi um artigo no O Globo chamando de hermenêuticas criminosas e depois um outro artigo em que eu denuncio que aquele artigo, aquela nota dos militares distorcendo o conteúdo do parágrafo único do artigo 359, que, aliás, eu fui um dos artífices de colocar lá, eu sou um dos autores desta lei da defesa do Estado Democrático de Direito. Nós pensamos na época de botar o parágrafo único, esse que é para tirar fora as pessoas que pacificamente vão buscar reivindicações, como o MST, greve bancário, etc, etc. A gente botou isso lá para salvaguardar a democracia. Os militares, os 3 comandantes militares, segundo se diz a mando do Bolsonaro, distorceram e disseram que aquelas pessoas que estavam lá na frente dos quartéis estavam legitimamente reivindicando. Agora me diga para mim aqui, Caio e Luara, olhando para mim aqui, me diga, reivindicar golpe de Estado é uma reivindicação legítima. Agora, o que me impressionou foi que esta nota, este manifesto, os militares
não teve maior repercussão na Sim, mídia e sim. nos democratas brasileiros ou nos não democratas. E isso vitaminou o golpe, porque as pessoas que foram lá no 8 de janeiro saíram pensando que eles estavam sob o abrigo da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Elas estavam indo para dar o golpe, auxiliar um golpe, e achavam que estavam. Então, veja o conjunto da obra, o que nós ainda precisamos esclarecer. Esta aqui deve ser a centésima entrevista e debate que eu faço sobre isso. Incansavelmente, quase todos os dias eu tenho tentado esclarecer, mostrando para as pessoas e que não há, e que o Supremo está certo, que o Supremo não pode voltar atrás e que nem cabe ao Supremo voltar atrás e que as penas são todas no mínimo. E disse outro dia, num artigo na Folha de São Paulo, mostrei dizendo o seguinte: nós temos 800 mil presos no Brasil, Luara, e nestes. E os juízes são muito mais duros na aplicação das penas do que o Supremo foi na aplicação destes crimes de golpe de Estado e atentado à democracia, que são dois tipos penais que se somam. Você pode tentar dar o golpe e usar a violência. Ao usar a violência, você tem dois crimes somando isso e mais os outros de quebra-quebra e etc. E o quadrilha ou bando, a organização criminosa, dá 14 anos para a moça. Está corretíssimo 14 anos. Como está 17 anos para o outro, está corretíssimo. É científico, acredite em mim. Somar, né? É assim mesmo. Agora, se a gente quiser transformar isso numa mitologia, numa lenda urbana, nós conseguimos fazer um novelão. Eu posso trazer um novelão. No papel principal, a Damares, o príncipe Nicolas e etc., o menino. Bom, eu posso fazer um TikTok para convencer as pessoas de que isso não é assim. Agora, as pessoas que caírem nisso, aí realmente temos um problema. Os incautos podem cair. Agora, por favor, a grande mídia e a comunidade jurídica, no mínimo, não poderia cair nessa esparrela, né? Claro. É interessante ver a construção também, que parece que essa nota dos militares, ela passa batido, porque não é inédito na história recente das manifestações brasileiras, né, professor, que as pessoas se manifestem pedindo intervenção militar. Isso não foi uma coisa que aconteceu só né, nas últimas eleições. Isso acontece pelo menos desde as últimas manifestações de massa no Brasil, pra gente pegar aí a história recente. Então, desde 2013, a gente, quando começaram ali aquela coisa do gigante acordou, as pessoas também começaram a falar de volta da ditadura, que Isso. na ditadura que era bom. Então foi se construindo, se naturalizando, né? Essa ideia de que isso é democrático. Mesmo pedir o fim da democracia é democrático, que é Sim. A uma coisa assim. liberdade, se diz que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é autofágica, a liberdade de expressão não é autocontraditória. Uma democracia não pode admitir sua própria destruição, seria mais do que uma estupidez, um suicídio. Exato. Então, assim, até o Caio já entrou nessa coisa da imprensa, a gente sempre faz aqui um pouco de como tratamos, né? O lado B tenta fazer um pouco o seu trabalho e parte, né, dessa entrevista também é isso, mas a minha pergunta é também um pouco desse observatório da imprensa aí que a gente faz, porque ainda vemos alguns veículos, não só os antidemocratas, não só o que apoiaram o Bolsonaro abertamente, mas tratarem como suposta tentativa de golpe, né? Como em outros crimes que ainda não foram julgados, não transitaram em julgar, então há suposta tentativa de golpe. E aí nessa construção de que ainda está em disputa certas coisas, como a própria ideia de tentativa de golpe. Então, pegando né, essa nossa conversa aqui sobre a disputa de narrativas, como é que a gente disputa com uma gente que é ajudada pela mídia hegemônica, né, pela mídia burguesa, enfim, constrói isso, e porque me parece assim, às vezes eu acho que a gente está enxugando gelo falando de termos técnicos, eu acho que é importante, né, porque ajuda a fundamentar, mas e a disputa política? Como é que a gente disputa isso com gente que, na verdade, já tem aí os seus próprios mitos e vai criar só a forma de defendê-los, né? Então, busca aí essa camuflagem, essa justa camuflagem para defender esses mitos que estão postos, né? E que precisam ser destruídos
né, pelo direito, pela própria política bem feita, pela política feita com justiça, com cidadania. Como é que a gente disputa isso? E aí é uma visão pessoal mesmo, né? Claro que a gente quer o seu parecer jurídico, mas também político, pessoal, de como o senhor tem visto essa disputa e como pode ser feita, na sua opinião. Bom, a primeira questão aí, Luara, é que o governo foi vítima. O crime é tentar derrubar um governo legitimamente eleito. Então, o governo é vítima, assim como o furto. Se a Luara é assaltada e leva o celular da Luara ou do Caio, os dois são vítimas. E depois, em juízo, você vai lá e aponta o cara, foi esse e tal. Agora, se você chegar em juízo e não se importar muito depois e ficar meio nhen, assim, você tira um pouco da força do promotor e do juiz. Eu fui promotor 30 anos. Quando a vítima assim não se importa muito mais com o crime, Faz sentido. percebe? Aí eu, aí eu ficava assim, eu olhava para o juiz olhava Faz para sentido. mim, assim, o que a gente faz? E eu quero fazer uma alegoria com isso, com o governo, que a Luara me pergunta aqui, olhando nos meus olhos, quer saber como se enfrenta essa narrativa com o poder. A vítima é o governo. A vítima não pode deixar de falar do crime do qual ela foi vítima, entende? É. O governo, por exemplo, poderia ter utilizado. Vocês sabiam que teve uma policial gravemente ferida nesse ataque? Os bolsonaristas usaram a moça do batom, que não teve ferimento nenhum, e uma moça no cumprindo o seu dever, coitada, perdeu o olho ou um negócio desses. Essa era a pessoa para mostrar todos os dias. Você me perguntou como enfrenta a narrativa. Eu enfrento a narrativa se está chovendo lá fora e a pessoa está discutindo comigo, eu convido ela para sair lá fora. Se ela não quer sair, eu empurro ela para fora para ela se molhar. Está chovendo agora ou não está? Ah, sim, está. Mas então eu não tinha razão? Ah, você tinha razão, está chovendo. Obrigado. Então, vamos registrar aqui num vídeo dizendo: está chovendo, você está molhado, você confirma que está chovendo? Sim. Aleluia, irmão. Vamos em frente. Então, não vamos mais discutir sobre a chuva. Eu quero dizer isso. A história se faz com atitudes que são as únicas que podem superar ficções e narrativas. São a realidade das ficções e as ficções da realidade. Você tem que saber com qual você está lidando. Então, urge que esta questão seja vista como vamos dar os nomes às coisas, os nomes que elas têm. Desde a aurora da civilização, a angústia do homem, da mulher, o homem estou falando aqui no sentido de ser humano, foi como dar nome às coisas. O primeiro grande livro da história da humanidade, fora a Bíblia, foi um livro de filosofia da linguagem, escrito por Platão, chama Crátilo. E o capítulo mais bonito é como se dão nome às coisas, da justeza dos nomes. Por que uma pedra tem o nome de pedra e não caminhão? Por que o cachorro chama cachorro? Essa é uma discussão que é feita desde a Aurora. Vamos dar nome às coisas. Tanto é que no filme, né, o podcast também é cultura, né? Então, tá lá na Bíblia, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, era questão de nome das coisas. Se você pega Macondo, essa série que passou agora, para quem não leu o livro, tem uma parte linda que diz assim: naquela pequena Macondo as coisas ainda eram tão recentes que para nós dirigirmos a ela, nós ainda tínhamos que apontar com o dedo, porque elas ainda não tinham nome. No Brasil, o golpe de Estado não tem nome ainda. Nós ainda estamos. Põe na geladeira, é isso que eu estou dizendo. Recortem e põe na geladeira. Golpe de Estado no Brasil, ainda estamos apontando com o dedo.
porque ele ainda não foi nominado. A Luara me pergunta como enfrentar. Eu estou dizendo, nominando, dando nome às coisas, como Luara tem nome, Caio tem nome, Pedra tem nome, golpe tem nome. Golpe não pode ser chamado de outra coisa. Pensemos na Macondo, mas se você não quiser nada de fora, vamos pegar um cara nosso, Graciliano Ramos, um grande brasileiro que escreveu Vidas Secas. Tem uma cena magnífica em que os dois filhos do Fabiano, dois meninos, nunca tinham ido na cidade. Eles viram aquelas casas todas. E um menino diz para o outro, você está vendo tudo isso? Quem será que fez? E se foi gente? Quem deu o nome para tudo isso? Os jovens e as pessoas não sabem o que é um golpe de Estado. Quem deu o nome para tudo isso? Nós temos que nominar, parar de apontar com o dedo. Golpe de Estado tem nome, tentativa de golpe tem nome, abolição violenta tem nome, pilantra tem nome, golpista tem nome, eles têm nome. E nomos é nome, é lei. É assim que funciona. Assim que a gente tem que enfrentar essas coisas. A gente, professor, se notabilizou, a gente está fazendo 9 anos aí, daqui a alguns meses de podcast, né? A gente surge em agosto de 2016 e uma das nossas características principais é tentar dar nomes às coisas, né? A gente fala muito sobre isso, sobre tratar, dar o nome às coisas que elas têm. E que é uma crítica que a gente faz à grande mídia, evidentemente, e as fake news agora, da máquina de fake news da extrema-direita mais ainda, né? Elas alteram o nome das coisas, a imprensa por vezes não dá nome às coisas, né? E a gente tenta fazer isso e gostei muito da sua fala. E falando Caio, Oi, fala, só para Lu. poder pegar um gancho aqui nessa referência aí a Macondo, a Gabriel Garcia Marques, a 100 anos de solidão, professor, o risco da gente não dar nome às coisas é que depois, se vem aí o mal da insônia, que coloca a gente como zumbis, a gente acaba caindo no esquecimento, né? E aí, mesmo anotando o nome das coisas, mesmo que ela esteja, por exemplo, na letra da lei, a gente já não sabe para que serve. Claro. E de todo modo também, se as pessoas querem trocar o nome das coisas, vamos nos lembrar de Shakespeare, ato 2, cena 2, em que o personagem diz: a rosa perderia seu perfume se lhe trocassem de nome? O golpe de Estado não é mais golpe de Estado porque lhe trocaram o nome e transformaram em balbúrdia? Eis a pergunta de 1 milhão de códigos e de 1 milhão de vozes. Vozes que estão faltando, na verdade. Eis a questão. Ó, Bíblia, Gabriel Garcia Marques, Shakespeare, mas aqui é só assim. Professor, pra gente ir encaminhando pro final aqui, como eu falei, né, o Lado B do Rio vem ao ar em agosto de 2016, na necessidade de tentar ser um contraponto contra-hegemônico. Naquele momento que a gente vivia, agosto de 2016, a gente vivia um momento de hegemonia antipetista, anti-Dilma. Para deixar mais claro, na época, Dilma estava sendo deposta. Queria que o senhor fizesse uma linha do tempo, o senhor que é um observador político, a partir das leis e do ordenamento jurídico, e um aplicador das leis, enfim, uma pessoa que pensa as leis também. Queria que o senhor fizesse uma linha do tempo, se o senhor acha que tem a ver e como dialoga a Lava Jato, primeiro, que é a grande orquestra que derruba Dilma Rousseff, né, basicamente. Eu acho que está muito claro que a Lava Jato é a que derruba a Dilma, e que com a derrubada da Dilma não se derrubou só a Dilma, né? Quebrou-se ali um momento de alguma estabilidade da democracia constituída na Constituição Federal de 88. E a partir daí, então, a gente vê Lava Jato, a gente vê impeachment na Dilma, golpe na Dilma, a gente vê Temer, Bolsonaro, e a gente vê
agora chega aí o último capítulo, por enquanto, a gente espera que seja o último, de tentativa de abolição aí da nossa democracia a partir ali do final de 2022 e começo de 2023. O senhor acha que isso dialoga? O senhor acha que a gente, a partir com essa construção, que ela não é só jurídica, a gente não está falando só do conluio que foi a Lava Jato entre juristas, entre promotores e juízes, etc. Mas a gente está falando também de sociedade civil, de empresários, de mídia, né? O senhor acha que isso dialoga? A gente tá nesse caldo ainda de uma sociedade que não soube cuidar da Constituição Federal de 88, da maneira que a gente deveria cuidar, principalmente a partir ali de 2013, mais ou menos. Como é que o senhor vê esse diálogo entre essas rupturas, digamos assim, que a gente viveu, cada qual à sua maneira, uma ruptura efetiva, a partir de um golpe parlamentar, midiático, né? Uma tentativa de ruptura já mais abrupta, com violência, com militares. Como é que o senhor analisa esse período aí de 12 anos do nosso país? Bom, que nós não cuidamos da Constituição, a gente não cuida, né? Porque, aliás, eu sou um jurássico, assim, né? Um ortodoxo, muita coisa. Eu fico impressionado que se nós convocássemos uma grande reunião para apoiar a Constituição do Brasil, nós não juntaríamos 2.000 pessoas. Agora, o show da Lady Gaga bota 2.100.000, a marcha dos evangélicos bota 2 milhões. Eu não sei que fenômeno é esse que nós não nos preocupamos com essas coisas. Mas, enfim, eu quero dizer que o ovo da serpente, tudo isso, eu acompanhei de perto, porque quero dizer para você, provavelmente você não sabe, mas em 2015, quando tudo isso estava começando, eu fiz um debate com o Sérgio Moro, um debate histórico com o Sérgio Moro em São Paulo, e disse, com juízes como você, a democracia corre perigo. Disse, está lá registrado, fiz o debate com ele, num grande evento em São Paulo, que saiu na mídia e tudo, enfim. Eu acompanhei tudo isso, depois, quando o Supremo Tribunal acabou com a presunção da inocência em 26 de fevereiro de 2016, que possibilitou depois a prisão do Lula. Isto foi uma fase do Supremo Tribunal, depois o Supremo Tribunal muda. Eu fui o protagonista da principal ação, a DC 44, e depois fui sustentar no Supremo. Cacá e eu, Pedro Serrano, um monte de gente, André Trindade e tantos outros, fomos fazer essa grande luta, né, para restabelecer a presunção. Aliás, o presidente Lula só foi liberado por causa das ADCs e não por causa de habeas corpus. Só para deixar registrado também essa questão na história. A gente fala, mas a gente também tem que registrar as coisas que a gente fez nesse período. Então, desde o início, denunciamos que a Lava Jato era um projeto de poder, a Lava Jato era uma ideologia, a Lava Jato não tinha nada a ver com direito, era o famoso lawfare, que é o uso político do direito contra os inimigos. Isso é uma questão que a ciência explica muito bem. Fizemos tudo isso, ali estava o ovo da serpente, a criminalização da política. Esses deputados, você imagina hoje, olha para mim aqui, me diga se Gilson da Federal se elegeria deputado federal, se o Daniel Bombadão Silveira se elegeria deputado, se Carla Zambelli, toda essa gente se elegeria deputado se não fosse a Lava Jato, que desconstituiu a política e botou falsos protagonistas que se diziam outsiders da política, né? Esse conjunto de fatos levou ao esvaziamento da institucionalidade. Se você quer acabar com a democracia, você criminaliza a política, depois você enfraquece as instituições e, o segundo momento, você vai perder o poder ou vai abrir caminho
para tudo que é tipo de golpistas, porque a democracia já fica sem credibilidade. A institucionalidade enfraquece, a defesa da Constituição diminui, a Constituição começa a ser amaldiçoada e começa a se criar um imaginário no qual, para ter uma ideia, por exemplo, o meu açougueiro, há um tempo atrás, discutia futebol comigo. Hoje eu chego lá e ele diz assim: vamos fechar o Supremo, doutor? Quer dizer, o Supremo virou ditador. O ascensorista, ele é anti-supremo. Ele não sabe o que é o Supremo, mas ele é anti-supremo. Porque os grupos de WhatsApp dele, eles acham que o Supremo, que salvou a democracia num segundo momento, é o que faz mal à nação. Que bom é o deputado dele, que faz emenda parlamentar, é, é, que faz com que tudo isso esteja acontecendo. Então, eu quero dizer que eu acompanho tudo isso. Fizemos todo um trabalho para a suspeição do Sérgio Moro. Eu estive em todas essas grandes questões. Para você ter uma ideia, essa grande ação no Supremo Tribunal, pela qual o Flávio Dino tentou e está tentando dar um freio nas emendas parlamentares, tem um trabalho desse amigo de vocês aqui, que eu fiz o parecer para os advogados que entraram com essa ação. A gente está atento a isso, entende? Isto agora, nós não estamos livres ainda. Quando fizemos, há 2 anos atrás, fizemos um grande evento na USP, eu fiz a conferência de encerramento, para saber quais são qual é a questão da Lava Jato e como é que isso. E eu dizia, isto não terminou, a Lava Jato é uma ideia, é um espectro, a Lava Jato é um fantasma, ela está arrastando as correntes, ela não terminou e hoje nós temos que fazer o seguinte, a minha alegoria ou a minha figura para desenhar tudo isso imaginem vocês, nós temos o passado, nós temos que pular para fora dele. Pular para fora do passado, onde estão os mortos que continuam mandando nos vivos. Militares, golpes, etc. Juscelino errou quando fez a anistia, depois os militares fizeram a autoanistia e entrou inclusive os combatentes, os que lutaram contra o regime militar. O próprio governo consertou isso, o governo Fernando Henrique, fizeram uma lei muito importante, a 9.140, em que se diz que todas as pessoas que lutaram contra a ditadura estavam em desobediência civil, em outras palavras, mandando indenizar. Então, tudo isso que está aí, nós temos que pular para fora do passado, enfrentar de frente este presente, como fez a Argentina, que condenou golpistas e ditadores à prisão perpétua. Uruguai, toda essa gente eles fizeram, para dizer nunca mais. E nós temos que atravessar esse presente para dizer nunca mais, para que, enfim, em paz, possamos aí sim a segunda figura. Nós pulamos para fora, fugimos do passado, andamos pelo presente e damos um salto para dentro do futuro. Tipo naqueles filmes assim que você vê uma coisa, você bota a mão, sua mão vai dentro, a gente, como se fosse uma espécie de buraco negro, você pula para dentro, para o futuro. E ao pular para o futuro, você deixa para trás esse passado, para que os fantasmas não arrastem suas correntes, para que possamos viver em paz, para que tenhamos, sabe o quê? Uma democracia aborrecida, tediosa. A melhor coisa para a democracia, Luara, Você fale dela. Caio, é ter uma democracia tediosa, como os portugueses têm, como os espanhóis têm, como os alemães têm. É um tédio, porque quando fazem uma eleição e dá uma confusão, fica 3 meses sem governo, você não vê ninguém dizendo: vou fazer um golpe nas 4 linhas, vou mudar a Constituição, vou trocar o sistema de governo. Não,
é tedioso. Aí vai o fulano e vai. De repente tem um novo governo e todo mundo segue trabalhando. É isso, a gente Vamos tem pular um. para dentro do futuro para fazer uma democracia aborrida, como dizem os castelhanos. Aborrida. Não esta coisa que todos os dias nós temos que enfrentar, essas narrativas, esta gente com ódio fazendo tudo isso. É isso. É isso, a melhor democracia é que não se fala dela, né, professor? Se a gente vive numa democracia sem falar dela, a gente espera que a gente. É uma oportunidade que a gente está vivendo, a gente tem falado sobre isso, né? Não é pouca coisa o que está acontecendo nesse julgamento, né? Você julgar golpistas, né, que atentaram contra a democracia, por mais que a gente aqui no lado B saiba os limites dessa democracia que nós temos, é, é muito grave, assim, é um negócio muito grande, principalmente militares, né? Talvez seja, de fato, um novo horizonte pra gente, né? Acho que é uma oportunidade que a gente tem antes tarde do que mais tarde ainda. A gente que ficou devendo nas últimas décadas aí, né? Foram vários golpes que o Brasil viveu e nunca foram punidos. Talvez tenha chegado a hora, antes tarde do que nunca. A gente fica aí na torcida e tensionando, né? A gente tá aqui sempre tensionando. A gente quer ver todo mundo punido pela tentativa de golpe. Professor, muito obrigado pela sua presença virtual aqui. Acho que a gente fez um grande debate. É claro que esse assunto tem outros desdobramentos. Quem sabe a gente faça aí uma segunda parte, né? Se o senhor estiver disponível aí em breve. Muito obrigado, acho que foi um ótimo papo. Deixa seu recado final pra gente, se o senhor está com algum inscrito, onde é que o senhor tem feito suas reflexões. Eu sei que o senhor está nas redes sociais, enfim, deixa seu recado final. Muito obrigado mesmo. Bom, sim, eu estou em tudo que é lugar, eu faço DCM todas as segundas-feiras, do meio-dia a 1 da tarde, falando sobre cultura, amenidades. Eu tenho a coluna no Conjur todas as quintas-feiras, chamada Senso Incomum. Tenho o meu Twitter, o meu X, tem 105 mil e tal. E tá tempão já, não consigo passar de 105.672. Volta e meia diminui 4, depois eu consigo mais 2, alguém fica puto, alguém fica irritado e sai e tal. Mas eu estanquei lá, não sei o que que houve, dá a impressão que o X a gente não consegue passar desse número. Teve a minha. O Instagram também tem 90 mil. Mas eu não sou o cara de redes sociais. Na verdade, eu não sei nem. A única coisa que eu sei fazer mesmo é postar no Twitter, que coisa que qualquer sujeito sabe. Mais simplório sabe Twitter. Agora, eu não aprendi ainda a postar no Instagram. Eu sempre peço para secretário ou alguém fazer. Portanto, por isso que eu sou pouco ativo. Quando eu vejo um negócio, eu não sei nem replicar para outra pessoa. Isso é uma coisa de Jurássico, sabe? Eu sou o cara do CD player, né? Eu acho que no dia que os automóveis deixaram de ter o seu CD, aquela coisa lá de 6 CDs, o mundo piorou, sabe? Eu fui agora para Buenos Aires participar de um convescote de direito e literatura, cultura, vinhos, charutos, etc., Paradas. num, num, num palacete lá, num castelo, num troço, num palácio muito bonito, Palácio de Etcéncia, e com amigos. E aí eu fui no playground brincar na livraria Ateneu, para comprar livros e tal. Comprei Borges e tantos autores argentinos e da América Latina. E no subsolo tem uma, um departamento só com vinis e CDs. E aí eu olhei aquilo e disse: nem tudo está perdido. O paraíso ainda existe. Eu vi as pessoas ali cheirando o disco, passando a mão no CD, e eu fiquei pensando: ah,
quem vai querer Spotify quando tem tudo isso à disposição que você pode tocar? Eu sou um ortodoxo, eu sou um jurássico, né? Aliás, eu nasci a 3 quilômetros do lugar em que foi encontrado o dinossauro mais antigo do mundo. Acreditem, o nome do dinossauro está registrado, é na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul, né, que fica no centro do estado do Rio Grande do Sul. Nova York fica a 10.250 quilômetros de Agudo, para registro também. E ali foi encontrado esse dinossauro mais antigo do mundo. Por isso que eu sou um jurássico, um dinossauro do direito. O único problema do Bagualosaurus agudensis, Bagualosaurus agudensis, que é o nome científico do dinossauro, é que ele era vegetariano. Isso para o Rio Grande do Sul não pegava bem, não pegou bem. Mas, enfim, são essas coisas, né? Ele poderia ter sido carnívoro na época dele. Enfim, é isso. Um abraço. Obrigado, professor. Agora a gente vai para o caô da semana. Antes da gente ir para o caô da semana, tem aquele recadinho, começo de mês já sabe, conheça os planos de apoio do Lado B do Rio em apoia.se/Lado B do Rio. A partir de R$10 você vira apoiador e pode concorrer aos sorteios da Camisa Crítica e receber uma newsletter semanal, que enfim voltou essa semana, eu escrevi, deu tempo de eu escrever aí, fiz um textinho aí sobre os evangélicos. Se você quer saber, assina aí, no Lado B do Rio. Ou então vai lá no Substack, o pessoal do Substack é de graça. Ô, pessoal do Substack, bota uma merrequinha aí, pô, o pessoal tá assinando de graça. Isso é pra apoiador, pô. Tem também, a partir de R$20, né, o financiamento mensal de R$20, você ainda pode participar dos debates lá no Telegram. Tá bem legal os debates no Telegram, a gente falou aí sobre eleições na Alemanha, né, a gente tem uma apoiadora que, enfim, conhecedora da política alemã, inclusive tem gente que mora na Europa, já morou e tal, a gente mantém ali nossos correspondentes na Europa, foi bem bacana nessa semana, esses dias aí, tem estado bem agitado lá no Conselho Editorial, agora que não teve programa, que não ficou tanto, mas sempre que a gente repercute bastante coisa lá, então, a partir de R$20, você pode participar do nosso conselho editorial do Telegram. E se você não puder ser um apoiador mensal, por qualquer motivo, você pode ajudar quando você puder, fazendo um Pix do valor que você puder, do valor que você quiser, para ladobdorio@yahoo.com. Esse Pix que pinga também vem sempre bem, a nossa caixinha ajuda bastante. Lembrar você também, o Lado B Notícias está aí já chegando na reta final, faltam aí 4 semanas para a gente terminar essa segunda temporada, tá bem legal, a repercussão tá bem legal, você pode acompanhar no feed do seu podcast, e aqui no YouTube tem também o Lado B Revista, o último programa que foi ao ar, de número 16, foi ao ar na semana passada, com o nosso amigo Paulo Júnior, jornalista, podcaster, documentarista, a gente falou sobre futebol, sobre cinema, sobre jornalismo, rede social, ficou bem legal. Você pode acessar aqui no YouTube do Lado B, o Lado B Revista com o Paulo Júnior. Bem, agora o caô não tinha como ser outro, a gente coloquei lá no nosso grupo, vamos ter algum caô? E minutos depois, abemos papo, não tem como ser, não tem como não falar. Pela primeira vez na história, nossa Igreja Católica terá um Papa nascido nos Estados Unidos. Como disse a minha esposa Flávia Muniz, sabia nem que tinha católico lá. Também vai ser o primeiro de um país de maioria protestante, né? Por isso a piada, tá, gente? Robert Francis Prevost Martinez, o Papa Leão XIV, nascido em Chicago, o agostiniano, foi eleito nesta quinta-feira à tarde. Prevost tem 69 anos, nesta inteirão. Achei bem 69, parece ter assim uns 60. Vamos ver envelhecer aí em praça pública, né? E boa parte da sua trajetória religiosa foi na América Latina, mais precisamente em Chiclayo, no Peru. Saiu de Chicago, foi para Chiclayo, no Peru. O novo Papa era cardeal há apenas 2 anos e considerado próximo de Bergoglio. Ainda que em caráter de continuidade, o Papa Leão XIV é considerado de perfil mais discreto, mais político e mais moderado que o anterior. Ele ocupava 2 funções importantes no Vaticano: prefeito do dicastério para os bispos, né, que é o órgão responsável pela nomeação dos bispos ali, um burocrata, e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Em 2023,
3 mulheres acusaram Prevost de acobertar casos de abuso sexual cometido por 2 padres no Peru, quando elas ainda eram crianças. A investigação está correndo lá no Vaticano. E o nosso Fagner Torres Lima chegou, pegou um pouco de trânsito aí, chegou um pouco atrasado, não pôde participar da entrevista, mas está super preparado, nosso vaticanista, nosso Gerson Camarote do Bem, está super preparado, estudou tudo, porque... Surpresa, né, Fagner? Você falou aqui em 2 semanas que a gente achava que seria aí um papa europeu, embora o perfil seja mais ou menos no que a gente imaginava, mas não que fosse um americano, né? Enfim, embora norte-americano. O que você achou aí? Como é que você vê o nosso Leão 14? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a entrevista. Pedir desculpas, né? Entrevista não, né? Agora é a nossa rodada, mas pedir desculpa aí por ter chegado atrasado. Eu não consegui me liberar do trabalho a tempo. Essa semana que vem promete ser uma semana de correria aí grande e eu saí da maneira que eu estava trabalhando no home office, nem troquei de roupa, nem nada, vim correndo, mas mesmo assim não deu tempo de chegar para falar com o Lênio, porque o trânsito do Rio também não colabora. Mas é isso, e estamos aqui. E acho que é isso, né? O acontecimento mais importante aí da semana, né? Eu tenho muita pena de quem não gosta de conclave. Conclave é bom demais, cara. Conclave é bom demais. É um resultado extremamente inesperado, tão inesperado que, falando de mim pessoalmente, eu não consegui nem entender o nome do cardeal quando foi anunciado, né? Eu entendi de cara o Leão 14, mas o nome... Robert deu para entender também. O Robert, né? Também, mas o sobrenome, né? Eu não consegui entender. Só depois mesmo. Acho que nem o pessoal da Globo conseguiu entender também. Os padres que estavam lá, não. Eles ficaram em dúvida e tal. Tinham 2 padres no Nacional, não entenderam. Ficaram em dúvida. E... resultado muito surpreendente ali, porque embora o Prevost estivesse ali numa lista de possíveis papáveis, ele estava numa lista secundária, né? Segundo pelotão. Ele não era ali daqueles mais favoritos. Eu não esperava, particularmente não esperava que a igreja fosse ter um papa estadunidense nessa quadra da história, não. É uma surpresa. Agora a gente tem que aguardar para ver como que vai ser a sua posição no papel de líder da igreja, porque uma coisa é você ser bispo, uma coisa é ser cardeal e outra coisa é você ser papa. Eu acho que a gente não consegue fazer muitas previsões antecedentes, fizer muita previsão agora, assim, a chance da gente errar é sempre muito grande em matéria de igreja, né? Em matéria da igreja católica especificamente. O próprio Francisco, quando foi eleito, né, o Bergoglio, quando foi eleito em 2013, a gente tinha sinais do que viria, né, no pontificado dele, em função da escolha do nome, em função dos signos, né, da vestimenta com que ele se apresentou na sacada do Palácio Apostólico, latino-americano, né, pelo fato de ser sul-americano. A gente tinha ali umas dicas, uns signos, sinais ali do que poderia ser o pontificado, que particularmente, a meu ver, foi ainda mais marcante do que parecia que ia ser no começo, né? E aí agora, mesma coisa com o Leão 14, assim, a gente tem que ter um pouco de cautela. Eu acho que os signos também estão aí, né? No nome, na escolha do nome, né? O Leão 13, que foi o último papa que carregou esse nome, né? Ali entre o final do século XIX e o início do século XX. Foi um papa muito importante no sentido da ligação da igreja com as questões sociais do tempo dele, né? Teve a encíclica Rerum Novarum, que discutiu muito a condição de vida dos trabalhadores, né, naquela época. Embora ele fosse também um papa que rejeitava tanto o capitalismo quanto o comunismo, né, na época, foi um papa muito importante, né? E aí a escolha do nome Leão agora pode remeter ao que aconteceu, né, ao último papa com esse nome, né? Comum que os nomes escolhidos sejam homenagens a papas anteriores, a continuidade. Costuma ser
uma homenagem, costuma ser uma questão de continuidade. Eu li também, né? Não sei se é verdade, se você chegou a ler sobre isso, Fagner, que o Papa Leão anterior, 13, teria ajudado muito aos agostinianos a não desaparecerem, ou, enfim, ganhar força. Sim, E aí, sim. por causa disso também... Sim, o Papa Leão XIII teve tem algumas questões aí que são relevantes, né? Ele era um Papa muito ligado a essa questão da causa da assistência social, né? Não à toa o nome dele, inclusive, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Fundação Leão XIII de Assistência Social, né? Por conta do histórico dele no pontificado. Ele foi o primeiro papa. Ele era um papa afeito às tecnologias da época, às novas tecnologias da época. Ele foi o primeiro papa a ser fotografado, ser filmado e o primeiro a ter a voz gravada ali naquela época. Os papas anteriores, até Daniel Soares colocou no grupo hoje, e foi isso mesmo, os papas anteriores não se permitiam fotografar porque achavam que era bruxaria. Né? Então, olha o avanço bobo que o cara deu, né? Pois é, olha só o tamanho da parada, como é. E aí a gente, voltando pro 14 agora, é cedo para fazer previsões, mas é isso, o que a gente sabe, né? Tem uma ligação muito próxima com a América Latina, né? Em função do serviço que ele prestou no Peru durante o tempo. Tem um nome que é também simbólico. Uma coisa que eu não vi muita gente falando, mas eu notei ao ver uma foto dele, acho que foi a primeira foto dele já no papel, na função de Papa, ele de joelhos rezando dentro da capela. Antes de ser apresentado ao público, ele usa um sapato preto. Ele não usa o sapato apostólico, o sapato que o Papa usa, que é vermelho com tons dourados. Isso tem significado, não à toa o Francisco também usava sapato preto. E isso pode ser sinal de alguma coisa, de uma igreja mais próxima, mais aberta aos pobres também. Vamos ver, vamos aguardar. Não dá para cravar, mas é um sinal. E o fato dele, né, a gente pode buscar aí a vida pregressa do homem, do cardeal, né, do bispo e do padre prevoste antes dessa eleição de hoje. Assim, por exemplo, a última postagem dele na rede social, ainda como cardeal, é criticando o encontro do Trump com o Bukele, né, de El Salvador, ironizando o encontro dos dois. Então, a gente tem aí alguns sinais de quem é o homem, né? O homem prevoste, que os cardeais, eles não, tirando um ou outro, né? Eles não são seres tão midiáticos assim. Geralmente a gente não sabe tanto quanto pensa. E a gente imagina assim, o cara é cardeal, é conservador, enfim. Às vezes não. A gente tem que aguardar para ver o que é. Eu vim no caminho. Quando eu parei no sinal de trânsito, eu vi uma postagem interessante do professor que eu gosto muito, que acho que você também segue ele na rede social, o professor Ricardo Costa de Oliveira, que é especialista em quero trazer ele aqui. Especialista em genealogia e nepotismo, né? E ele fez uma postagem que eu achei interessante, tirando a análise pessoal dele, né? Que, enfim, você pode gostar ou não gostar da escolha do novo Papa, ele, no caso, gostou, né? Ele escreveu assim: considero boa a escolha do novo Papa Leão XIV, uma atuante carreira social nos Estados Unidos e Peru, uma interessante e original genealogia nos bancos de dados, pelo lado paterno de origem italiana e francesa, Chicago pelo lado materno, bisavô e avós mulatos, entre aspas, de Nova Orleans. Filho de Luiz Marius Prevost e Mildred Martinez. O pai era um veterano da Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, professor de línguas e administrador escolar. A mãe era bibliotecária, pessoas cultas e letradas acima do padrão dos ignorantes nos Estados Unidos. Robert Francis Prevost. Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV, é o primeiro Papa com um costado e genealogia colonial no Atlântico.
conexões em Nova Orleans. Certamente os genealogistas, historiadores e sociólogos pesquisarão a história familiar e as conexões americanas e africanas na genealogia do Papa. Então, o professor que é uma referência nesses estudos e que me atraem muito, assim, eu gosto muito dessa questão de genealogia, até porque eu não conheço a minha genealogia toda, minha genealogia, por motivos como vocês estão vendo no vídeo, né? Obviamente, ela é limitada até um determinado período da vida. De lá para trás, uma parte a gente não sabe mais. Então, eu gosto muito desse tipo de estudo. Então, a gente tem que aguardar, Caio. A gente tem que aguardar aí as primeiras aparições, o que ele vai escrever, o que ele vai dizer. Eu acho que cravar qualquer coisa que vai ser bom para isso, vai ser bom para aquilo, é muito prematuro. Obviamente, os nossos grupos hoje, eles ficaram em polvo rosa, né? Tinha nem 5 minutos que o cara tinha aparecido na tela e já pintou uma análise gigantesca de um amigo meu, professor de geografia, falou que isso ia ser ruim pro terceiro mundo e não sei o que, blá blá blá. Falei, porra, é Fred, né? Inclusive já teve aqui. Eu falei, calma, Fred. Calma um pouquinho, espera um pouquinho. Ele, não, porque eu acho que não sei o quê, isso aí vai... A eleição foi pra atacar os BRICS, não sei o que. Eu falei, caralho, eu falei, calma, meu irmão, calma, calma, vamos esperar um pouquinho. Então, eu acho que é por aí. Luara, a gente que é dos memes, mais do que um pesquisador como o nosso vaticanista, né? Os memes muito bons, né? Mas a gente fez um comentário que eu queria trazer pra te botar no papo. O fato dele ser americano chamou muita atenção, né? Estadunidense, vamos botar assim, né? Que o Gustavo Petro já falou, né? O primeiro papa americano foi o Francisco. É bom a gente reivindicar isso, dar nome às coisas, como a gente estava falando, né? Com o Lênio. O fato dele ser estadunidense, norte-americano, né, chamou muita atenção. De fato, não era esperado, embora ele estivesse ali numas listas alternativas. Até a vaticanista que deu entrevistas aqui pro Assunto, do G1 Podcast, ontem ou hoje, citou ele nominalmente, dizendo que ele era um cara que corria por fora. Tinha um perfil dele na CNN Brasil, hoje, falando quem é fulano de tal, de manhã, um pouco antes também, umas 2, 3 horas antes dele entrar, ou seja... Tava no radar, parece que cresceu desde ontem. Ontem o nome dele tá lá fechado, né? Mas alguém, né? Algum pombo branco vazou aí que ele poderia, né? Estaria crescendo. Chegou ali na reta final. E a primeira coisa que chamou atenção é ele ser norte-americano, né? Eu até brinquei no nosso grupo, eu falei, pô, talvez ele seja pela ficha dele, talvez seja um dos 5 ou 6 norte-americanos menos escrotos, né? Vivos, né? São poucos. Mas é um cara que muito ligado, inclusive tem nacionalidade peruana, né? O Peru está reivindicando isso. Ele é um papa peruano, porque ele tem nacionalidade peruana. E ele falou em espanhol, né? Ele se referiu à diocese dele em espanhol, né? E que a gente até comentou, né? A gente acha que isso tem um simbolismo, né? Não foi por acaso que um papa que vem... que tem origem, eu acho que, não sei se o professor falou aí, mas que eu li que ele tinha origem, inclusive tem Martínez no nome, né? Tem origem espanhola também. E de alguma forma, né, tem um histórico religioso no Peru. Foi interessante isso. E outra coisa que a gente notou também, que eu queria que você falasse, que ele estava muito emocionado, né? Eu não lembro do Francisco e do Ratzinger, que são os que eu peguei, estarem tão emocionados. O Leão XIV chorou, os olhos bem marejados ali, né? Ali na hora que ele foi apresentado, né? E isso acabou mexendo com a gente tava ali acompanhando menos a sério, né? Do que os vaticanistas, mais nos memes, né? Como é que você viu aí o nosso Leão XIV? Então, Caio, vindo aqui para a conversa, né? Depois dessa aula do nosso vaticanista Fagner, estava ansiosa, viu, Fagner? Mas nós comentamos lá no grupo algumas coisas, e uma delas eu até compartilhei com vocês, que há 5 dias mais ou menos, né, o Trump postou lá aquela foto dele vestido de papa, como se fosse um candidato a papa, né? E eu acho que isso tomou um outro contorno agora, que tem de fato um papa que é estadunidense. E a gente está usando a palavra aqui estadunidense porque eu acho que isso importa. Achei realmente uma escolha interessante de um nome estadunidense, porque uma coisa que se debate muito, né, nos Estados Unidos, até em torno dessa coisa de Make America Great Again,
é a figura do anti-americano também, né? Então, qualquer um que é contra o governo, ou então qualquer medida assim, ou que vou usar aqui do arquétipo do americano, né? Do cara do empreendedorismo, do capitalista, da terra das oportunidades, aquela coisa toda, né? Da filosofia do American Way of Life, é considerado, né? Taxado de anti-americano. E aí é interessante agora ter, de fato, um papa, né? Já que não o Trump, não aquele candidato ali, um outro candidato que foi eleito, foi legitimado agora por um conclave. E aí, como é que vai ser essa... né? E a gente já viu, mesmo timidamente, né? Posicionamentos, né? Então tem tweet né, do cardeal Prevost falando, né, que o J.D. Vance, que é o vice-americano hoje, né, o vice do Donald Trump, está errado, né? Tem print disso. E outros posicionamentos, assim, no próprio discurso dele, primeiro discurso dele, ele traz alguns posicionamentos, por mais tímido que seja, né? A gente comentou isso lá no grupo, né, Caio? Você falou assim, poxa, se a esquerda mundial faz um discurso genérico, eu reclamei que o discurso foi genérico, você falou assim, imagina um Papa de Chicago. Exato. Mas eu, que achei meio tímido, assim, meio genérico o discurso inicial, tem chaves interessantes ali pra gente ver. Essa sinalização ali, né? Quando ele fala em espanhol e fala para a igreja onde ele serviu, né? No Peru, é uma coisa interessante. Outras coisas também, eu acho que quando ele se reafirma agostiniano, então, se a gente pensar aí, né, não precisa ser tão religioso assim, a gente pode lembrar das aulas de filosofia, né? Sim. Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, acho que todo mundo acabou pegando um pouquinho. A gente pegar ali alguns dos princípios dos agostinianos, né, Fagner? Você pode me corrigir ou me ajudar neste momento, mas assim, um reforço dessa formação, né, de unificação, de servir a igreja, mas também de vida em comunidade, de valorização. Ele falou muito de paz. E aí eu acho que algumas coisas do legado do Papa Francisco não dá para voltar atrás, porque foi um Papa, vamos dizer assim, que deu certo. Para o que a igreja pretendia, de se tornar mais popular, por mais que ele tivesse ali, né, os seus opositores, ele foi um Papa que deu certo. Então acho que ninguém seria maluco de falar contra, ainda mais pela comoção gerada pela morte recente do Papa Francisco. Mas o Leão XIV ele faz essa sinalização de uma forma muito direta, né, de uma forma muito carinhosa, como dando a dizer, eu acho que também é muito, muito recente, né, muito... Tá em, né, primeiro dia de papado, vamos dizer assim, ainda nem sei se pode ser considerado, porque acho que tem a cerimônia, né, Fagner? Mas de falar, vai continuar, vai dar continuidade ao legado, é uma coisa realmente pesada, mas acho que tem coisas que não tem como voltar atrás, e ele faz essa sinalização, sim, até, né, se a gente pegar pela trajetória de vida, como o Fagner falou, me parece que vai ser nesse sentido. Então tem várias chaves interessantes, né? O fato de ser um Papa americano de um país de maioria protestante, como, né, o Caio já trouxe. Mas eu queria trazer mesmo essa coisa do americano versus anti-americano. Quem que os americanos qual discurso vai pegar mais ali? Que eles vão ter orgulho desse Papa americano ou de um presidente americano que agora, né, que vai contra, porque tem um embate ali. Tem um embate, tem uma dualidade aí, você tem razão, Luara. Um Papa anti-Trump, a princípio. Então... E assim, né, o povo americano é muita coisa, e entre essas muitas coisas que o povo americano ele é patriota, né, ele é nacionalista. E aí esse embate é interessante mesmo, eu não tinha pensado por esse lado quando... analisei, quando pensei sobre a possibilidade. Tinha outros americanos conservadores concorrendo. Sim. Que eram cotados e a gente ficava Sim. aqui, pô. Tinham outros americanos, sim. Assim, é uma sinalização de tipo, tá, é um americano, é contra o BRICS, tá, pode ser, é uma leitura. Mas não é um americano qualquer, é um americano que publicamente. Primeiro que é um americano que não fez sua carreira nos Estados Unidos, é importante isso, né? Um cara com nacionalidade peruana. No momento em que a gente debate o quê? Imigração no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos, né? Sim. E que veio publicamente
contra, né, boa parte das medidas aí do Trump já no primeiro mandato. Que fala de paz várias vezes em seu discurso inicial. Eu né? achava, Fala de eu, paz eu várias achei, vezes. eu fiquei muito surpreso com o resultado, assim. Fiquei surpreso ao ponto de não saber o que ia dizer, assim, porque eu levei aí uns 10, 15 minutos para poder raciocinar e tentar formular, Coisa foi clareando depois, tentar né? formular Vieram as alguma informações. coisa, assim, né? O que poderia vir, assim, porque eu particularmente, eu tava esperando que a eleição, como falei no último programa, né? Eu tava esperando a eleição primeiro de um europeu, era o que eu esperava, e segundo, Muita gente esperava. e aí, como que se o que eu torcia, né? Eu torcia para que fosse alguém muito ligado ao Francisco, mas muito ligado assim, não só pessoalmente, mas ligado nas ideias ou até mesmo filipino. ou até mais avançado. A minha torcida maior era pelo cardeal Zuppi. Era a minha torcida maior, que tem uma relação mais próxima com a comunidade LGBTQIA+, e a minha torcida era para ele, mas embora eu achasse que quem ganharia, quem seria eleito era o Pietro Parolin, que era o secretário de Estado, né, do Vaticano, e tem um perfil de diplomacia. Então, minha torcida era pelo Zuppi, eu esperava que ia ser o Parolin, e aí quando veio o Prevost eu fiquei muito surpreso. Primeira coisa... naquele turbilhão ali da emoção da televisão, você vê as pessoas falando todo mundo ao mesmo tempo, os padres sem saber quem era, os grupos em polvo rosa. Eu fui tentar entrar e nesse tempo eu tava trabalhando, né? E isso acontecendo tudo. Que lidar com o trabalho formal. Tive que lidar com o trabalho formal. Eu praga. abri o Google para tentar descobrir quem era, ler alguma coisa sobre ele e tal. Devia ter folga, né? Tem que passar umas 4 por Pois 3 é. Então, assim, eu fiquei muito surpreso. Isso que a Luara falou, acho que faz um certo sentido, sim. Porque agora a gente vai ver, né, cara, conforme ele for se posicionar na figura de Papa, é aquilo que eu falei, né? O Bergoglio sempre, como cardeal, sempre teve uma postura mais austera, até por ser jesuíta, sempre teve uma postura mais austera, o voto de pobreza, sempre tentou ter uma coerência... Sempre tentou ter uma coerência. Porém, ele tinha posicionamentos mais conservadores com relação ao direito reprodutivo, a questão da mulher e etc e tal, como cardeal. E aí, quando ele chegou na figura de Papa, a gente viu que é meio que quase rasgar a biografia do cardeal e criar... Ele não é rasgar, porque tem uma continuidade. Não é rasgar, por exemplo, na preocupação com o pobre e tal, mas de ampliar. Né? Mas de fato, o que passa para a história da vida do homem é o Papa Francisco, e não é o cardeal Bergoglio. Sim. Quando a gente for falar daqui a 30, 40, daqui a 100 anos, quando a gente não estiver mais aqui, o personagem que vai ser debatido é a figura do Papa. Né? E a figura do Papa é completamente diferente da figura do cardeal. Então agora a gente vai saber do Prevost qual vai ser a figura dele enquanto Papa. Será que vai ser... será que ele vai seguir a orientação que ele seguia, a lógica que ele seguia de quando ele era o cardeal Prevost? Ou ele vai avançar ao que o cardeal Prevost era? Ou ele vai retroceder ao que o cardeal Prevost era na figura do Papa? Entra a questão política da igreja. Sim. A gente está falando de um movimento. A gente falou aqui no último programa sobre a morte do Papa Francisco. Quando a gente esse debate todo que a gente faz da igreja católica não é sobre fé. É sobre política. É sobre política, sobre o movimento político que bota aí bilhões de pessoas para refletir de alguma forma, uns mais, outros menos. Então, quando ele é colocado lá por um número X de cardeais, por motivo X. E a partir daí, ele vai tendo essa negociação. Como eu falei na abertura, o que os vaticanistas, né, inclusive o nosso aqui, né, mas os que estão aí mais na linha de frente, lá em Roma e tudo mais, que eu li sobre, que a ideia é o quê? É uma continuidade. É um cara que era próximo ao Francisco. Pessoalmente, assim, lá no trato, que já estava em Roma, né, que por exemplo, o Bergoglio, quando sai, ele sai... arcebispo de Buenos Aires, era isso, né? Isso. E ele, ou seja, ele não estava em Roma. O
o Prevost, ele tava ali já ali nos grandes, ele era um diretor ali, né, do Vaticano. Então ele já tá ali e por isso próximo ao Francisco, e a entourage toda do Francisco nos últimos anos. Já era um Francisco até mais, né, mais debilitado. E ele tem essa continuidade, não em pensamento, eu vi que ele diverge de algumas coisas, ele não é, ele é menos progressista, digamos assim, do que o Papa Francisco, não que o Bergoglio, mas que ele tem, além desse caráter parecido, né, da coisa da rua, das igrejas dos pobres, né, que é, enfim, uma tendência que a Igreja Católica sinalizou hoje, né, que eu acho que é importante a gente dizer, né, a Igreja Católica sinaliza isso, né, quando ela bota um cara como o Papa Leão XIV, né, ela sinaliza que é uma igreja que tá querendo voltar, quer dizer, voltar não, né, mas enfim, se voltar para as pessoas mais humildes. Voltar para as bases. Tá volta para a base. A base da Igreja Católica não é bem essa, mas tudo bem. A igreja ouviu o Mano Brown, gente. Inclusive voltou o podcast Mano Brown, né? Parece. Enfim, então acho que é um movimento de continuidade, mas aí, rei morto, rei posto. O Francisco não tá mais aí. Então também para mexer em algumas coisas, vamos ver como é que vai ser. E tem todo um arranjo político, né? O pessoal tava brincando aqui, a gente que é dos memes, né, Lu? Entre vários memes que a gente viu, eu amei a inteligência artificial, né? A água do planeta, o brasileiro tá, né, usando a culhão, né? A água do planeta indo embora com a inteligência artificial do brasileiro. Mas usaram bem a água do planeta quando fizeram a imagem do Neymar e o Papa Lesão 14, né? Papa Lesão 14 foi ótimo, né? Enfim, entre outros memes. Um dos que a gente viu muito foi que o Papa Francisco escolheu os cardeais melhor do que o Lula e a Dilma escolheram os ministros do STF. Mas é bom lembrar, né, que é um regime absolutista, né? Você, depois que você vira papa, você tem um conchavo pra chegar lá. Mas depois que você vira papa, meu amigo, os conchavos já são, né, a tal da balança do poder. Como é que é o nome? Que a gente usa muito, Luara, aqui, Correlação de Correlação de forças. Já aí, meu amigo, o cara é o Papa, né? Escolhido por Deus e o Espírito Santo, né? Então, correlação de força é meio complicada. Então também tem isso, né? Tem todo essa questão política de como vai andar o mundo, como vai andar, né? O Trump parabenizou, legal. Legal, americano, quero conhecer, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que tem uma coisa aí, cara, também, assim... O fato de não ter sido eleito um dos cardeais tidos com perfil mais tradicionalista e conservador, à primeira vista já é uma vitória em se tratando de Igreja Católica. A gente está falando de uma instituição extremamente conservadora de 2.000 anos. Mas poderia. De 2.000 anos. Exatamente, assim. Então, assim, poderia ter vindo. Poderia ter vindo. A gente não sabe o meandro político, a gente especula o que está acontecendo lá dentro, mas a gente não sabe, a gente não tem informação. Tedesco, né? Pois é. Então assim, o fato de ter sido anunciado e sair ali da sacada, o cardeal que saiu ali da sacada como papa, não ter sido um dos nomes que eram tidos como os mais conservadores, né? Por incrível que pareça, a grande maioria dos cardeais africanos também são ultraconservadores. Essas loucuras que a gente sabe do mundo. O próprio cardeal húngaro, o Erdo, né? Há quem, né? Eu talvez seja um pouco duro, mas eu acho que o nosso cardeal aqui do Rio de Janeiro eu considero extremamente conservador. Dom Orani tem festa. Eu considero extremamente conservador. Então, não ter sido um desses, eu já acho que é uma vitória. Agora, o que vai vir pra frente é pra frente. A gente vai ter que esperar. E aí, enfim, pra terminar, né, uma das outras coisas que eu também li sobre, né, é o quanto os conservadores, nessa coisa da votação lá e tal, os conservadores teriam aberto um flanco de debate, de diálogo com o Leão XIV a partir da religiosidade, né? Ele seria um homem muito devoto, enfim, que
que por incrível que pareça, né? Isso, né? Cardeal, todo cardeal fala de Deus o tempo inteiro. Não é assim, né? Tem uns que fazem mais política do que outros, né? Ou fazem política É de uma... aquilo que a fala da Dilma foi até criticada, né? Porque as pessoas não entenderam o que ela queria dizer de religioso, nesse sentido, de religar, de reconectar, né? A religião como esse princípio de conexão. Exato, porque tem cardeais que fazem política de maneira muito mais aberta, né? É óbvio que você consegue usar a religião e fazer política também. Mas eu digo que é diferente. E a gente não sabe o que se passa, né? Nos meandros. A gente até sabe, tem gente que pesquisa, né? Mas eu digo assim, a gente não é uma política igual a gente vê aqui do nosso país, né? Então, assim, os caras... Tem cara que vai fazer mais política, tem cara que vai fazer mais coisas operacionais, tem cara que vai ser mais burocrata, né? E o nosso Prevost aí seria um cara que é religioso, que entende do direito canônico, né? Que também isso pra eles era importante. Enfim, e aí vem essa amarração aí. E no ruim, né, Luara? Foi o que eu falei também lá no grupo, que eu vou botar aqui pros nossos ouvintes e espectadores. No ruim, a volta de um papa americano, mais moderado, mais discreto, pode fazer a gente também ignorar que tem papa, esquecer, né? Porque o Francisco, ele de alguma forma, ele foi um cara que ele conseguiu se colocar no debate de uma maneira que era importante pra gente, que era de esquerda, né? Viu os memes também, né? Os ateus, os macumbeiros, os gays, todo mundo comemorando o papa, né? Porque o Francisco fez isso. No ruim, se o nosso Papa Leão XIV se mantiver ali neutro, na maioria, se não for mais um imbecil, idiota, trumpista, mileizista, cacete a quatro, né? Do Peru é o... Como é que era o do Peru lá, safado? Fujimorista. Enfim, já vai ser legal pra gente ignorar, né? A gente que não é da igreja, a gente que não gosta igual o Fagner, a gente vai, tá bom, o Papa falou, tá bom, o Papa falou... Qualquer ideia, né, Caio? Ainda é um Papa, né? Ainda nós estamos falando né? É difícil você pensar em algo um pouco menos... Já é conservador por origem ali. A gente fala de menos conservador ou mais conservador. Não tem assim, exatamente, por mais que o discurso seja... Mas eu acho importante essas sinalizações, assim, por exemplo, de falar de paz. Parece óbvio que, nossa, um religioso, né, um papa vai falar de paz. Paz é uma coisa muito abstrata e tudo. Sim. Mas, nesse momento, reafirmar isso tantas vezes, eu acho que vai ser interessante observar. E a quem os patriotas americanos serão mais leais, sabe? Ao presidente que fala de guerra o tempo inteiro ou ao papa americano que fala de paz o tempo inteiro e né, fala que quer construir isso. A gente não sabe como é que... Né, existem muitas formas de construir a paz, inclusive com guerra. Mas é a principal delas, eu diria. Vamos ver também qual a posição dele quanto à Palestina, né? Que era um grande acerto do Papa Francisco, né? E vamos ver aí, eu vi fontes dizendo que ele era um cara ligado à causa palestina, né? Mas eu queria comentar uma outra coisa inclusive, antes, botaram lá no Twitter. da gente encerrar esse papo sobre o Papa, que você tinha falado, né, sobre essa comoção causada. Eu até brinquei assim, olha, eu não sou, né, já tinha dito que eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas a gente sabe que a grande mídia faz essa... Né, cria essa comoção também, mas nós estamos falando de fato, é um evento histórico e é bonito de ver como as pessoas querem se comover com isso, mesmo as não religiosas. E eu acho que tem a ver, a gente acabou de viver aí o show da Lady Gaga, 2 grandes eventos na mesma semana, né? O show da Lady Gaga e um conclave, de massa, né? Eventos que é muito público, em que as pessoas querem estar juntas. Acho que essa sinalização da igreja também para uma igreja mais missionária, uma igreja, né? Porque falaram sobre isso, né? Sobre como isso também pode ter contado para a eleição do Papa Leão XIV, o fato dele ter servido como missionário, não ser um cara só da diplomacia, como o Parolin, né, Fagner? Sim, sim. Então, que isso contou de alguma forma. E aí eu acho que é uma sinalização, assim, para essa coisa das pessoas quererem viver essa vida em comunidade, né? Essa coisa agostiniana, essa coisa junta. Então, acho que também é uma chave para poder pensar que a igreja já entendeu o seu lugar na polarização. Sacou? Uma forma de pode fazer uma oposição aí, por mais tímida que seja, por mais genérico que seja o discurso, por mais abstrato que seja essa ideia de paz, né? Do desfile pela paz aí, camisas brancas na rua, mãos dadas, paz mundial, discurso de Miss Universo também, essa coisa toda. Eu acho que as pessoas anseiam por essa... né, estão ansiosos por
ouvir esse legado, nisso aí a continuidade do legado do Papa Francisco, que eu acho que eu falei que não dá para voltar atrás, que a gente precisa de uma voz que nesse momento, por mais óbvio que seja, isso soa radical. Olha que loucura, né? Sim. A gente está num momento em que falar de paz é uma coisa radical. Principalmente considerando o histórico, né? É isso que tá falando. Quando a gente falou, vou repetir o que eu falei aqui na última, né? O que a gente mais ou menos falou. Um filho da puta menos no debate público é um filho da puta menos no debate público. Considerando a Igreja Católica, né? Que tem bastante, historicamente. Se não ser, vamos ver, a gente vai esperar ainda, né? Mas não sendo, realmente já é lucro. E considerando americanos, que a gente tende a achar que são também, ainda porque tem. Isso também é um negócio que eu fiquei pensando assim, porque, cara, a gente fala o tempo todo de não melhorar a imagem jogar um povo inteiro ali, porque se a gente fosse pensar também, nós, aqui no Brasil também elegemos Bolsonaro, só aqui brasileiro nessa também vez é complicado. Pois é. Mas aí nós vamos falar que existe uma nação de grandíssimos filhos da puta. Existe, mas você saca? Esse tipo de coisa faz com que a gente pense assim, caramba, quem são essas pessoas então? Quem são esses outros patriotas? Botar o Chomsky e o Papa pra ver se são os dois melhores americanos. Exatamente. Quem são os anti-americanos então também? Né? É uma coisa que eu acho que vai ser interessante acompanhar essa disputa aí também, já que eu tenho falado muito. Hoje, a minha palavra foi disputa. Acho que a do Caio foi entourage, né, Caio? Eu usei 2 vezes, né? É que eu queria usar outro. Eu gostei. Achei. Eu tô quase fazendo igual o Franciel. Gostou, meu filho? Eu acho que eu ouvi algum colunista de rádio que eu ouço, assim, falar e fiquei. Eu gosto dessa palavra. Você está demais, Caio Belandi. Obrigado. Fagner Torres, então, conclua aí suas pensadas pra gente... Não, eu só queria fazer um outro signo também que é interessante, que eu pensei hoje à tarde e não falei aqui no começo, né? É que, segundo a história, né, de Francisco de Assis, né, um dos seus principais companheiros era o Frei Leão. Isso. Né? Então, isso também pode ser um significado, pode ter algum significado aí nessa escolha do nome e na direção papal, enfim, de como deve ser o pontificado. Eu acho que, né, como você falou, né, Caio, 69 anos é muito provável que a gente tenha um pontificado longo aí. Então, a gente vai ter que se acostumar com esse nome. E o segundo ponto que eu queria colocar antes de finalizar é que eu tô doido pro tempo passar, que quando o tempo passar a gente vai começar a saber as fofocas do conclave mesmo, né? Os brasileiros chegarem aqui... Quando os brasileiros chegam, por exemplo, quando algum cardeal brasileiro que participou do conclave morrer, geralmente os cardeais eles têm diários, né? E esses diários eles normalmente só são revelados quando os cardeais morrem. E aí, por exemplo, quando um cardeal desses morrer, um desses 130 e poucos que participaram do conclave morrer, aí muito provavelmente a gente vai saber, por exemplo, quem foi o segundo mais votado, porque aí a gente vai começar a ter a dimensão de qual era a disputa na igreja, a disputa real. A gente imagina qual é a disputa. Exato. Mas a disputa real, a gente vai saber quando as coisas começarem a ser reveladas. Então a gente vai quem foi o segundo mais votado, com quantos votos o Papa foi eleito, como é que foi foi apertado, não foi apertado. E esse tipo de coisa me agrada saber também. Agora, fica aí a dica para a Igreja Católica. Você vê a popularidade do conclave como evento. Por que não faz um conclave de 4 em 4 anos, igual a Copa do Mundo, igual a eleição, gente? Ou então faz conclaves nacionais. Ó, vamos eleger o arcebispo. Aí, pô, reúne lá, arcebispo. Conclave de 4 em 4 anos sem reeleição. Aí a gente fica... Você viu lá na praça, a galera gritando. Tinha torcida, pô. Imagina. A gente proíbe o movimento verde e amarelo de aparecer, pra não ter música horrorosa. Aquele século. Faz as musiquinhas lá. E olha só, tá aí uma dica, né? Um conselho aí pra poder tornar a igreja popular de novo, voltar às bases. Se tiver algum cardeal me ouvindo, leva essa ideia pro papo. E colocar um pay-per-view com o Boninho dirigindo também, que o Boninho vai esticar o programa, vai botar porrada ali pra comer. Coloca uma dinâmica, uma prova de resistência. Jogo da prova de resistência. A prova de resistência vai matar 70% dos candidatos. Vão ficar os mais Mas eu não falei qual que é a resistência. É verdade. Tem isso também. Tem isso. Pra padre tem vários. Eles são resistentes a muita coisa, né? Ou deveriam ser. Bem,
Fagner Torres, obrigado pela sua presença, você que teve aqui rapidinho e tal, mas você precisava vir, né? Você precisava estar aqui, porque você realmente é um entusiasta do assunto e um estudioso também, dentro das suas limitações que o seu trabalho permite. Valeu pela presença. Semana que vem o senhor tá aqui ainda, né? Tô. Semana que vem tô aqui. Até semana que vem. Semana que vem nós estamos juntos, aí depois eu vou ter um hiato aí de 3 semanas, que eu vou viajar a trabalho e só volto em junho. Mas é a trabalho, ao contrário ao contrário de Azul. certas pessoas que vão apenas flanar por aí, a minha viagem é a O trabalho. camarada voltou e já foi pra Já show. foi, pois é isso aí. É bom mano. mesmo. É isso aí. Daniel está no System of a Down, que inclusive com vários roqueiros de esquerda lá, porque é uma banda de esquerda, né? A não ser que não tenham entendido que o System of a Down canta. Pode acontecer também, tem alguns. Luara, Não antes tem de... que entender, que entendido qual o system que eles querem que vai andar. Parece que o baterista é um trompista, enfim. O cara toca lá, mas não tá entendendo o que o cara tá cantando. Acontece muito. Alienação que chama disso, tá nos livros daquele barbudo lá. Não é só alienação, não. É questão de gênero também, né? Questão de classe, né? Às vezes o cara, enfim. Vários atravessamentos. Exato. Antes de passar pra Luara se despedir, eu queria me despedir com o momento Maguila, né? A gente ficou aí 2 semanas sem programa e muita gente pediu abraço. Guilherme, professor de História, e o Cássio Novo, professor de Geografia, que é colega da minha esposa, eles estavam lá no aniversário do meu camarada Henrique Guimarães, o meu Sorim, amigo, ouvinte fiel também do lado B, e vieram falar comigo, né? O Cássio, a gente ficou lá conversando, o Cássio já é um conhecido já de muito tempo, porque trabalha com a minha esposa, e o Guilherme fez questão de me ver, falou, pô, gosto do lado B, sou ouvinte também e tal. E o Sorim também é ouvinte, fez aniversário recente aí. Mandar um abraço para todos eles. Também um abraço pro João Paulo, um ouvinte nosso, amigo da minha querida amiga Tati Narciso. Também veio falar, pô, você viu lá, você no story do Caio e tal. Tu é amiga do Caio, gosto muito do lado B. Então um abraço pro João. E por fim, pro Pedro, pro Matheus e pra Emanuele, que são universitários lá da Veiga de Almeida, que me entrevistaram. Estão fazendo um trabalho aí sobre jornalismo independente e tal, fizeram perguntas muito pertinentes, foi bem legal, fiquei bem à vontade lá de fazer esse trabalho, em breve vai ser publicado aí, e eu acho que vai ficar bem legal o trabalho que eles fizeram, espero que tenha correspondido aí nas minhas respostas. Luara Ramos, vamos lá, boa noite, para você poder dormir em paz com o seu Atlético Mineiro, que aparentemente, enfim... Não me dá paz nem um pouco. Vou deixar você falar. Não dá, né? Porra, tá difícil pro Atlético. Cara, Puta merda. É difícil. Mas enfim, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Fagner. Obrigada mais uma vez aí todo mundo que ficou com a gente até agora. Também vou aproveitar o momento Maguila do Caio aí para poder mandar um abraço, que eu tô devendo tem muito tempo, pro atleticano Bruno Martins, nosso ouvinte. Meu abraço, minha solidariedade aí em sofrimento, Bruno, que é um querido, assim, tá sempre falando comigo ali. Interagindo com a gente do lado B, e já tem, né, alguns programas que eu quero mandar esse abraço, mas aí a gente vai aqui atropelando os assuntos às vezes, e não posso me esquecer de você, Bruno. Obrigada aí por acompanhar a gente. Mas eu queria encerrar, Caio, como no último programa eu falei, no último programa que eu participei, eu falei sobre o caso da Bruna, né, Oliveira, que foi uma jovem que foi assassinada em São Paulo. E falei de direito à cidade para falar de segurança pública, mas também de transporte, né, enfim, iluminação pública, de estrutura e tudo isso. Assim como vou adiantar, né, a newsletter do lado B dessa semana foi também dedicada ao Lourivaldo Nepomuceno, que, né, morreu de uma forma absurda, né, vítima do sistema de transporte da cidade de São Paulo. A gente não pode deixar de falar aqui sobre essas várias violências que marcam os corpos dos trabalhadores, né? Lourival é um homem trabalhador, um homem negro de 35 anos, casado, pai de 3 filhos, tem uma vida, e assim como muitos de nós, na correria do dia a dia, ele é assassinado. Isso é um assassinato. E aí eu fico me perguntando, eu quero trazer essa discussão para cá, eu quero encerrar com isso, porque é comum, quando a gente fala de aviação, por exemplo, falar que os acidentes na aviação, todos os acidentes servem para isso, mas os acidentes da aviação são usados como exemplo, citados como exemplo de como se corrigem os erros para não se repetirem aqueles tipos de acidentes, né? E a gente vê como são comuns os acidentes em trens, de ônibus, né? E como as vítimas são sempre as mesmas.
E aí é difícil não pensar nesse recorte também de classe, assim, quem viaja de avião e quem viaja de ônibus todo dia, né? Porque é uma viagem, daí você pega ali 2, 3 horas da sua vida, e nessa correria você fica né, prensado entre uma porta que deveria te dar segurança, que deveria servir para que você não, para que, né, que seu corpo não fosse traspassado daquela forma. Então é revoltante, é uma forma absurda de morrer, e é uma forma absurda também das coisas como elas são colocadas, assim. Nos primeiros manchetes que a gente viu do caso do Lorivaldo, eu estou falando aqui o nome dele o tempo todo, porque não me esqueço da Cláudia Ferreira da Silva, que era chamada de mulher arrastada. Lorivaldo foi chamado por alguns momentos naquelas manchetes de homem esmagado, sabe? São nomes de trabalhadores, são tratados como substituíveis, como peças de reposição no exército de reserva do capital. E a gente não pode esquecer disso, porque quem anda de ônibus somos nós, trabalhadores. Quem pega a condução, quem precisa, quem depende de transporte público, e às vezes é uma dependência tão grande, porque se você sabe que se você não correr para pegar aquela condução, isso vai te atrasar, você vai levar ali um pito do patrão, e a coisa fica mais difícil, e você tem coisa para poder fazer. E ele ainda era estudante de educação física, Lorivaldo era estudante de educação física. A gente sabe dessa correria, né? O corre da vida, o quanto que eles nos custam. Quanto isso nos custa. Então, não dá para poder esquecer, não dá para poder fazer esse recorte, que não deixa de ser também uma provocação, mas, acima de tudo, de revolta, sabe? De um luto que precisa cada vez mais virar luta, porque somos nós. Poderia ser cada um de nós aqui. Estamos falando de um homem de 35 anos, gente. É difícil não pensar assim. É um Minha jovem, idade. né? Não que qualquer que fosse a idade, mas é um negócio assim, você sai de casa e não imagina que não vai voltar. Por mais existe uma outra forma horrorosa de morrer. O que me pega é isso, assim. Existem formas horrorosas de morrer, mas todas elas parecem encontrar os corpos dos trabalhadores. É isso aí. Isso é revoltante. Bem lembrado, Luara. Me emocionei um pouco, porque é isso. Era um homem da minha idade. E eu nem quis ver muito sobre esse assunto. Porque, enfim, a morte estúpida, né? E uma morte com cara, né? Com cor, com classe social, né? O governador de São Paulo não foi procurado para comentar o caso. É uma linha privatizada. Enfim, uma morte de morreu um trabalhador qualquer mesmo. E outros trabalhadores, inclusive, foram lá limpar, né? Bem lembrado. A gente precisava mesmo falar. Eu falei isso na newsletter rapidamente e a gente precisava falar disso. A gente tem aqui já há 9 anos a missão de não normalizar esse tipo de coisa. E a gente não vai normalizar. A gente encerra por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Também no YouTube, tá? 2 programas aí seguidos no YouTube. E, evidentemente, no feed de podcast, com um papo que vai ser muito importante para a classe trabalhadora e para o futuro da legislação trabalhista no país. É um assunto que está aí quente no STF, enfim, nas causas aí trabalhistas. A gente espera você. Um forte amplexo e até lá.